Bom dia a todos. Bom dia aos estados. Vamos à nossa segunda aula, também de geometria analítica, mas antes, avisos gerais. Primeiro sobre a sexta-feira, como já está combinado há tempos, e no curso passado também já foi executado, na sexta-feira teremos uma avaliação de vocês. Na verdade, a avaliação é mais importante para nós, para que a gente tenha realmente uma ideia de quanto do que foi ventilado aqui, o quanto que já foi absorvido por vocês. De tal maneira que essa avaliação que vai acontecer de 9 às 10 da manhã de sexta-feira, os coordenadores têm inteira liberdade até de permitir que o aluno não se identifique se assim ele desejar. Nós é que queremos saber o que vocês conseguiram fazer em relação a esses temas que serão tratados essa semana. Okay? Mas nós pedimos que a avaliação seja feita assim, de forma consciente, para que a gente tenha um retrato do panorama e possa comparar professores das diversas regiões do país. Tá? Então, sexta-feira, vamos encarar essa avaliação sem nenhum receio, inclusive, né, se você quiser, não precisa nem se identificar, mas fazer aquilo que você conseguir. Depois, às 10h30 até o meio-dia, nós teremos a tradicional sessão de perguntas, que aí é um fórum completamente aberto e livre para a gente discutir aqui e com participação do Brasil inteiro aspectos da matemática, do ensino da matemática, programas, Enem, enfim, todos os assuntos que dizem respeito à sala de aula de cada um de nós. Tá? Então, é preciso que a gente tenha o mais cedo possível as perguntas para que a gente possa, então, pensar, selecionar e responder todas aqui na sexta-feira. Claro que na própria sexta-feira, inevitavelmente, chovem milhares de perguntas de última hora, mas se você tiver já dúvidas, coisas que deseje perguntar, que deseje saber o que acontece em outros estados, faça pergunta, põe o seu nome e aqui no Rio, é só jogar aqui em cima da mesa, ela vai ser colecionada. Para os outros estados, um esquema semelhante, entregue ao seu coordenador a pergunta que você deseja fazer. Ele vai enviar e nós vamos tê-las todas aqui na sexta-feira. Combinado? Terceira coisa, agora sim, John. Se quem não ouviu falar ainda do Profimate, vai ouvir agora. Vamos ver ali. O Profimate é uma iniciativa espetacular. A Sociedade Brasileira de Matemática conseguiu aprovar, com auxílio da CAPES, o mestrado profissional para o professor de matemática. O mestrado tem duração de 2 anos e será realizado em regime semipresencial. E o que quer dizer isso? O professor trabalha como sempre e terá as matérias do mestrado, 2 em cada semestre, e trabalhará em casa, através do seu computador, através da internet. Aos sábados, aí sim, ele tem a parte presencial, e isso em 56, pelo menos, em 56 lugares desse país, esse Profimate está instalado. Então, o professor vai se dirigir ao centro mais próximo para ter as aulas presenciais nos sábados. Depois de 2 anos, claro que se dedicar e se for aprovado com tudo, como em qualquer mestrado, ele terá um diploma de mestre, com valor igual a qualquer outro mestrado acadêmico do país. Então isso é importantíssimo no dia de hoje, né?
para o seu currículo, né, para a sua vida futura, né, da sua profissão, você ter o título. Então, essa é a oportunidade que nós estamos oferecendo. Está começando agora. As inscrições são feitas pela internet e vão até o dia 31 de janeiro, tá? Então, tomem nota lá do... Ué, John, vamos ver aqui o endereço lá do Profimate. Está lá em cima. Está ali aonde? Ah, está nesse cantinho de baixo. Ah, não é esse que eu quero, não. Isso é para contato. Eu quero lá em cima. É do... Ah, agora sim. É o profimate-sbm.org.br. Tá? Aí tem todas as instruções. Se você tiver coragem e disponibilidade de começar esse ano, ótimo. Se não, já fique sabendo que todo ano começa uma turma nova. Perfeito? Tem uma taxa de inscrição de R$ 27,00, que não é muito. E ainda mais, eu não falei o mais importante, os professores da escola pública terão bolsa, todos. E uma bolsa que não é desprezível. Não. Não, você quer... Não, eu não estou autorizado, mas aqui no Rio chutaram R$ 500. Eu creio que é cerca de R$ 900. Eu disse, não é desprezível, não. Não é desprezível, não. Agora, a CAPES só está disponibilizando as bolsas para quem está milita na escola pública, tá? Esse faz parte de um esforço da melhoria do ensino público, tá? Só para eu saber, aqui no Rio de Janeiro, alguns de vocês já se matriculou no Profimate? Gente, vou dizer aqui para o Brasil inteiro, aqui no Rio de Janeiro, praticamente a metade dos professores aqui presentes já estão inscritos no Profimate e a outra metade, sem dúvida, vai se inscrever de hoje para amanhã. Ok, então vamos à luta, não é isso? Vamos aqui à nossa aula. Nós vamos voltar a falar de... Sim. Olha, está se tentando fazer semestral, mas ainda não está certo. Outra coisa, vocês podem imaginar que isso é um movimento gigante. Cada instituição disponibiliza entre 30 a 50 vagas. Aqui no Rio de Janeiro, o INPA disponibilizou 50, tem outros lugares também. E nas capitais, há frequentemente mais de um local que está disponibilizando vagas, não é? De 30 a 50. Só que o número de candidatos vai chegar a 30 mil. Portanto, há um exame, né? Infelizmente, há um exame de acesso que será realizado no dia 19 de fevereiro, sábado. O programa vocês vão ver, matemática básica, vocês vão ver, geometria básica, porcentagem, proporcionalidade, aquelas coisas, né, que não tem mistério, quer dizer, nenhum, mas toda prova é uma prova, né? E tem que ser feita uma seleção, então é uma coisa que não vai ser fácil, não. Bem, na sexta-feira, então, a gente fala mais do Profimate. E, a qualquer momento, com o Paulo César, Elon, enfim, que quiserem perguntar, à vontade. Bom, agora, nós vamos tratar de aplicações da geometria analítica. Qual é a razão dessa aula? É porque, há uns anos atrás,
perguntou-se a um professor aqui no Rio, disse, para que você acha que serve a geometria analítica? Aí ele respondeu perfeitamente, a geometria analítica serve para resolver problema de geometria analítica. Pois é. E essa é um pensamento comum. E se fosse só isso, não justificaria a gente estar aqui, nem fazer a matéria fazer parte do currículo escolar. Porque fica uma coisa fechada em si mesma. É como, por exemplo, alguém perguntar como havia na União Soviética, antigamente, havia o xadrez obrigatório nas escolas, né? Então, para que serve você obrigar alguém a aprender xadrez? Aí a resposta poderia ser, aprender xadrez serve para jogar xadrez. Se a resposta fosse essa, evidentemente não havia justificativa para que estudar isso. Só que diziam assim, não, estudar xadrez serve para desenvolver o raciocínio de uma forma geral, serve para dar disciplina, organização. Aí sim, aí se justifica. Então, mesma coisa com geometria analítica. Então, a geometria analítica, ela é uma ferramenta que ela serve para resolver problemas, né? Que ela pode ser usada para resolver problemas em geral. Por exemplo, quer dizer, ainda Paulo César tinha uma equação assim, menos 2x mais 5y, digamos, igual a 8. Digamos que eu esteja interessado nessa equação em descobrir as soluções que sejam números inteiros. Uma equação, descobrir soluções inteiras de uma equação, a gente chama de equação diofantina, né? Até que essa preocupação de achar as soluções inteiras. É claro que existem técnicas algébricas de você descrever todos os números inteiros para os quais essa equação é satisfeita, mas se a gente muda o canal da nossa mente para a geometria analítica, eu posso então olhar para uma equação e ter uma imagem geométrica. Ou seja, isso daqui é uma equação que representa uma reta. Então, todas as soluções inteiras dessa equação eu posso visualizar como sendo pontos de uma determinada reta. Bom, assim como na álgebra, para a gente descobrir todas as soluções inteiras, é preciso a gente descobrir uma solução. No chute, por inspiração lá de cima, mas uma solução inteira. Será que a gente consegue descobrir uma solução inteira qualquer? X igual a 1, Y igual a 2. Então, descoberta uma solução inteira, né, eu posso achar todas as outras. Como? Por exemplo, eu sei que esses coeficientes, menos 2 e 5, são as coordenadas de um vetor que é perpendicular a essa reta. Se eu conheço as coordenadas de um vetor perpendicular à reta, eu posso rapidamente conhecer as coordenadas de um vetor que é paralelo à reta. Qual é um vetor fácil que você enxerga que é perpendicular a esse vetor menos 2, 5? O vetor 5, 2. Por que o vetor 5, 2 é perpendicular ao vetor menos 2, 5? Porque o produto deles é 0. Né? Então, se eu tenho essa solução, que é o ponto 1, 2, eu posso descobrir as outras. Basta a esse ponto ir acrescentando sucessivas vezes o vetor 5, 2.
Então, para encontrar uma solução qualquer, né, eu tenho, por exemplo, olhando para a primeira coordenada, abscissa 1 mais qualquer múltiplo desse vetor. Se eu multiplicar ele por um número inteiro t, por exemplo, 5t. E a ordenada 2 mais o mesmo múltiplo 2t. Pronto. Dentro desse par ordenado estão guardadas todas as soluções inteiras dessa equação. Eu disse todas, não provei que aqui estão todas. Realmente estão, por um motivo que também não vou explicar hoje, mas o que eu queria mostrar é o seguinte, é que esse paralelismo, né, entre a álgebra e a imagem geométrica frequentemente nos auxilia muitíssimo. Tá? Em livros de álgebra você tem o tratamento das equações diofantinas de forma totalmente algébrica, mas pensar geometricamente frequentemente ajuda bastante. Sem falar, né, que os vetores são ferramentas que facilitam muito a nossa vida. Bom, isso foi só para começar. Agora, o meu primeiro problema é o seguinte, eu vou te dar um trapézio ABCD de bases AB e CD. Vou fazer o desenho mesmo. Então aí está, um trapézio ABCD de bases AB e CD, dado conhecido, um trapézio isósceles, e eu pergunto qual é o ângulo entre as diagonais. Desenho um trapézio fácil, né? E eu pergunto o ângulo, já disse ontem, né? Perguntar o ângulo significa que você pode dar como resposta qualquer razão trigonométrica dele. Um seno, um cosseno, uma tangente, está satisfeito. Esse problema, gente, é um problema difícil. É um problema de geometria e é um problema difícil. Problema difícil. Quem tem costume de lidar com geometria plana, pode ver um problema que realmente não é trivial. Se você está interessado na resposta, nós podemos fazer a construção geométrica e obter a resposta, mesmo sem saber resolver algebricamente. Vamos olhar aqui o... Bem, peguei o nosso tradicional programa de hoje, né? Eu não estou mostrando os eixos, já que estou pensando numa coisa inteiramente geométrica. E vou desenhar a base desse trapézio de comprimento 9 centímetros. E agora eu preciso desenhar o resto, né?
como é que eu vou fazer o resto da figura? Bem, uma forma é a gente descobrir a altura desse trapézio, o que não é difícil. Se eu imagino duas perpendiculares, você vê que o comprimento da base menor cai aqui embaixo, né? 3. A base maior mede 9. Como é um trapézio isósceles, então esses dois triângulos são congruentes, exato. Portanto, 9 menos 3 dá 6. Então, aqui 3, lá também 3, 5, 3. Papai do Céu ajudou muito. A altura é 4. Como é que eu desenho uma altura 4? Então, eu crio uma reta perpendicular e sobre ela vou construir uma circunferência de raio 4. Esta circunferência me permite, vão acompanhando o desenho, determinar este ponto que está a 4 centímetros de distância desse vértice. Uma reta paralela, passando por aqui e sendo paralela à base do trapézio, me determina onde vai ficar a base menor. Como os lados laterais inclinados medem 5, eu vou construir segmentos, circunferência, de centro aqui com raio 5. Obtive o vértice superior esquerdo e também outra com raio 5 para obter esse vértice. Bem, não preciso mais desses elementos auxiliares. Para enxergar o meu trapézio, aqui está ele, com o seu tamanho verdadeiro. Tá? Vamos olhar para as diagonais. Vamos olhar para o ponto de interseção das diagonais e vamos medir o ângulo aqui entre as diagonais. Eu já estou observando que esse é o ângulo menor, de acordo com a nossa convenção. Ângulo, um clique, segundo clique, terceiro clique, aí está. 60, está um pouco longe, mas a resposta é 67,38 graus. Usando somente recursos da geometria sintética, nós não vamos chegar a 67,38, mas vamos chegar no valor do seno, ou do cosseno, ou da tangente desse ângulo, e a partir de uma tabela ou de uma calculadora, a gente tem então uma aproximação, né, cerca de 67 graus para aquele ângulo. Agora, como é que nós vamos resolver isso aqui agora ao vivo? Nós vamos usar a geometria analítica. Então, a geometria analítica, ela é super importante nos problemas que, inclusive, não falam dela. Porque quando o problema já é dado em coordenadas, não há o que discutir. Nós temos que aplicar os recursos da geometria analítica. O interessante é quando você toma a decisão de usar a geometria analítica, ou seja, usar as coordenadas em um certo problema. Tá? Então, nós temos a liberdade, de colocar os eixos onde eu quiser.
O bom senso sempre vai recomendar alguma posição para os eixos. Então eu vou colocar o vértice A na origem, vou colocar B, então A 0, 0, B 9, 0. C. Quais são as coordenadas de C, hein? C está ali, né? Se eu botei a origem aqui, então a abscissa é 6 e a altura é 4. 6, 4. E D é mais fácil, é 3, 4. Agora eu estou enxergando as diagonais. E o ângulo é a figura que nós temos lá, né? Então, como é que eu vou chegar à conclusão que esse ângulo é aquele que está lá, que eu já sei a resposta? Ora, eu vou olhar essas diagonais como vetores. E vou simplesmente calcular o ângulo entre esses dois vetores. Para calcular ângulo entre dois vetores, eles não precisam nem estar desenhados com a mesma origem, porque vocês sabem que a qualquer momento, né, eu posso tirar uma cópia desse vetor a partir da origem. Mas não há a menor necessidade disso. O vetor AC coordenadas de C menos coordenadas de A é a origem, né? Então, as coordenadas do vetor AC, 6, 4. Vetor DB, coordenadas de B menos coordenadas de D, 6 menos 4. Claro, trapézio e isósceles têm diagonais do mesmo tamanho, né? Esses vetores aí têm mesmo módulo. Então, o módulo de AC é igual ao módulo de BD, que é a raiz quadrada de 36 mais 16. Quanto é isso? 52, né? Raiz de 52. Além disso, o que eu preciso? Eu preciso do produto interno, né, deles, né? Produto interno é 6 vezes 6. Mais 4 vezes menos 4. 36 menos 16, 20. Então, o cosseno do ângulo que eu estou procurando é numerador, lembra de ontem, né? Produto interno, 20, sobre produto dos módulos. 20 sobre 52. Isso a gente, 26 dá 5 por 4, né? 5 sobre 13. Pronto. Então, esse ângulo, tá, é o ângulo agudo, cujo cosseno é 5 sobre 13. Isso já é a resposta do nosso problema. E se eu quiser saber aproximadamente,
eu vou lá numa calculadora científica. Alguém tem uma calculadora aí só para curtir aqui com a... Então, vocês vão botar 5 sobre 13, cosseno menos 1, não é? E a resposta está aí, é aquela ali mesmo. 67,38 graus. Diga, pergunta. Ontem no meu grupo, sem querer, resolvemos a folha 2, né? Porque ontem se deu... Pois aqui no Rio saiu invertida a... Aí tem uma questão sobre Tem, ele, né? tem. E aí eu estava ontem falando assim com ela, com as meninas do meu grupo. A gente não pode fazer produto interno das diagonais porque não parte da mesma origem. Não tem importância. Pois é, deixa eu repetir. Aqui a professora está dizendo que já tinha tentado fazer problema desse tipo, de calcular ângulo e cosseno e tal, usando vetores, e que ela achava que não podia fazer porque os vetores não estavam partindo, não tinham a mesma origem, então não estava caracterizando o ângulo. Isso não tem a menor importância, porque vetor, ele não tem lugar fixo para ficar, né? Então eu posso perguntar perfeitamente, né, qual é o ângulo entre esses dois vetores, não precisa nem estar no mesmo plano isso aí, porque a qualquer momento eu posso escolher um ponto do plano do espaço, tirar uma cópia de U, tirar uma cópia de V e enxergar o ângulo se eu quiser. Tá? Não há menor problema em aplicar isso e calcular ângulo entre vetores, um aqui e outro na China. Como eu fiz aqui. Se eu quisesse visualizar, evidentemente, nada impede de eu copiar. Enxergar o mesmo ângulo θ aqui. Mas não há a menor necessidade. Ok? Então, gente, a geometria analítica, ela tem o seu enorme valor justamente onde ela é inesperada. Onde nós temos um problema concreto para resolver e então eu não estou conseguindo e vou então ter a ideia de deixa eu colocar 2 eixos e ver o que acontece, né, pela geometria analítica. Quando você coloca eixos, você tem a liberdade de colocar os eixos onde você quiser. Eu poderia, por exemplo, ter escolhido colocar, o eixo X no mesmo lugar, mas ter colocado o eixo Y aqui na mediatriz, bem no meio. Não é? Eu só não fiz isso porque eu ia ficar com 1,5 para um lado, 1,5 para o outro, mas se esses números fossem pares, eu certamente teria colocado os eixos aqui. Certamente não sei, mas poderia ter colocado. Então isso aí é uma liberdade que você tem. Coloque os eixos onde você quiser. Outra coisa que vai acontecer nos exercícios da tarde é que você tem a liberdade de escolher a unidade de medida que você quiser. Isso é uma coisa que poucos percebem. Eu estou com um certo problema para fazer e aí aparece um segmento, eu resolvo colocar isso daqui no eixo X. Então eu tenho esse segmento. O que você acha razoável colocar para as coordenadas desse ponto? Ou seja, o que você colocaria para o comprimento de um segmento? Simplesmente ele foi colocado assim, é dado um segmento AB. Pois é, tem gente que diz assim, não, para não particularizar, eu vou chamar de A. Isso aí não tem absolutamente nenhum sentido. Se a unidade de comprimento não foi dada, você tem a liberdade de adotar a unidade que você quiser.
Portanto, é bastante razoável, a gente faz isso o tempo todo, né? Bom, se a unidade não foi dada, fica sendo essa aí a unidade de medida. Eu vou medir todos os outros segmentos a partir desse aí. Aqui, a unidade de comprimento já foi dada. Mas, na tarde, por exemplo, você vai ter simplesmente um problema que fala de um retângulo cuja base é o dobro da altura. Não precisa botar A e 2A. Você pode botar 2 e 1. Ah, pode botar 4 e 2? Pode. 5 e 10? Ótimo. Pode ser raiz de 7 e 2 raiz de 7? Também pode. Bom. Bem, então, agora vamos fazer uma outra coisa. Esse é uma outra questão, quando a gente fala de geometria plana. Então, em algum momento, a gente vai ter que dizer o que é o baricentro. Baricentro é o ponto de interseção das medianas. Né? Ah, quer dizer que as três medianas passam certinho num ponto só? Passam. Isso não é difícil justificar. Ah, e se eu pegar as bissetrizes internas dos ângulos, como é que é o nome do ponto de interseção das bissetrizes internas? Incentro. Ah, quer dizer que as bissetrizes internas certinho, cortam tudo certinho num ponto só. Não é difícil justificar. O que é difícil é isso aqui. É justificar por que as alturas cortam-se num ponto só. Você desenha uma altura, desenha a segunda, e quando você vai desenhar a terceira, ela passa certinho naquele lugar. Normalmente, a gente nem levanta essa lebre, porque não vai conseguir justificar. Mas é claro que o professor tem que ter isso no bolso de em algum momento, alguém pode perguntar. Não será certamente no 8º ano, mas eventualmente no ensino médio, algum aluno poderá ter essa... Por que as três alturas se cortam certinho num ponto? Então é essa, né? Tem um triângulo, desenhei uma altura, desenhei a segunda, agora vou desenhar a terceira. A terceira altura tem a obrigação de sair daquele vértice e ser perpendicular ao lado oposto. Mas ao fazer isso, por que razão ela vai passar justamente ali naquele lugarzinho? Então essa é a questão que eu tenho para discutir aqui com vocês. E vou fazer duas soluções, ambas analíticas e bem diferentes. Eu estou, tanto ontem quanto hoje, usando vetores o tempo todo, e com certeza tem gente, esse cara só está usando vetor, aqui a gente não ensina vetor, não pode fazer sem vetor. Pode fazer também. Então nós vamos ver como fica essa situação. Em primeiro lugar, se eu vou usar coordenadas, não é? Eu tenho que meter aí um eixo X e um eixo Y. Uma opção razoável
colocar, como eu fiz ali no trapézio, né? Colocar a origem num vértice e passar o eixo X por outro vértice. Mas nesse caso eu vou fazer uma opção diferente. Eu vou aproveitar que os eixos já são perpendiculares e já vou botar uma altura sobre o eixo Y. Vou botar um vértice e outro vértice no eixo X e o terceiro no eixo Y. Qualquer triângulo eu posso colocar nessa posição, nessa situação? Certamente. O lado AB sobre o eixo X e onde tiver o vértice C, eu passo o eixo Y sendo perpendicular. Ainda tenho a liberdade de chamar uma dessas medidas de 1, mas não vou fazer aqui. Porque o resultado com as 3 letras é extremamente interessante. Faço uma pergunta que é a seguinte: já que eu coloquei A do lado direito e B do lado esquerdo, eu não deveria ter colocado aqui no lugar de B, digamos, menos B? Não seria razoável isso ou não? Resposta é não. Porque B tem toda a liberdade de ser um número negativo, não é? Não preciso botar um sinal negativo já prévio. E ainda assim eu deixo a liberdade que o B, inclusive, fique pertinho de A. B pode ser qualquer coisa, né? A e B são 2 pontos que vão estar sobre o eixo X. Muito bem. Então aqui está o meu triângulo. A partir de A, eu vou desenhar então uma altura. Vamos chamar a reta R de altura a partir de A. Vamos lembrar coisas de geometria analítica conhecidas. Como é que eu acho o coeficiente angular da reta BC? Coeficiente angular é ΔY sobre ΔX, não é assim? Diferença dos valores de Y sobre diferença dos valores de X. Para a reta BC, cuja equação eu nem preciso descobrir, eu só estou interessado na sua inclinação, o que os livros chamam de coeficiente angular. Então é a diferença entre B e C, diferença dos valores de Y, 0 menos C, sobre diferença dos valores de X, B menos 0. Então a inclinação, ou coeficiente angular da reta BC é menos C sobre B. Agora eu posso escrever a equação da reta R direto. A equação de uma reta, a gente vai escrever assim: y menos y0, m que multiplica x menos x0, certo? Escrever assim: x0 e y0 é um ponto que pertence à reta e m é o seu coeficiente angular. O ponto A pertence à reta R, então vou usar o ponto A como x0 e y0. Fico então com y menos 0 igual. Qual é o coeficiente angular da reta R? Se a reta R é perpendicular à reta BC, e se a reta BC tem coeficiente angular menos C sobre B, qual é o coeficiente angular da reta perpendicular? B sobre C. B sobre C, que multiplica x menos A. Muito bem. Essa reta R, que é a altura relativa ao vértice A, corta o eixo Y, quer dizer, corta a outra altura no ponto H. Esse ponto H é o ponto 0Hzinho,
que pertence à reta R. Então vamos substituir aí mesmo x por 0 e o y por h. Então y vira h, menos 0 não importa. X é substituído por 0, então o h fica então menos AB sobre C. Pronto. Então eu descobri, né, qual é a interseção entre duas alturas desse triângulo. Uma altura é o próprio eixo Y, a outra altura, por A, é o ponto H de coordenadas 0 e menos AB sobre C. Muito bem, agora eu vou desenhar a outra altura. A outra altura é a reta S, que vai cortar o eixo Y no ponto H'. E vamos repetir o que fizemos aí. Eu sabia que vocês iam gostar. Os alunos gostam, né? Então, coeficiente angular da reta AC. Agora, a reta AC. Diferença dos valores de Y, 0 menos C, sobre diferença dos valores de X, A menos 0, portanto, menos C sobre A. Posso já escrever a equação da reta S. A reta S passa no ponto B e tem coeficiente angular, que é aquele simétrico do inverso, né? Então, vamos lá? Como é que fica essa situação? Passa no ponto B. Y menos 0 é coeficiente angular A sobre C e X menos B. A interseção da reta S com o eixo Y é o ponto H' de coordenadas 0 e quem? H', naturalmente. Hzinho linha. Estou repetindo o procedimento anterior. Então, H' é menos, olha o que deu. Ah, sim, então a interseção da terceira altura com o eixo Y é o ponto H', 0 menos AB sobre C. Qual é a conclusão? Esses pontos coincidem. É por isso que as alturas se cortam num ponto só. Esse procedimento é padrão, né? Quando eu quero mostrar, justificar, provar que alguma coisa é única, eu imagino que tem duas. E aí trabalho para mostrar que, na verdade, elas são uma coisa só. Então, isso usa o quê? Geometria analítica tradicional, não é? Geometria analítica não tem que ser tratada assim como uma coisa estanque, à parte de tudo. Não. Geometria analítica é que tem que estar assim na vida. Tem que ser usada quando ela for necessária, quando ela for útil. E se eu quisesse, no lugar de usar a equação da reta, se eu quisesse usar vetores? Sem dúvida alguma que eles são extremamente amigos e fornecem ótimas soluções.
A ideia é a mesma. Quer dizer, se eu quero provar que a interseção é um ponto só, a essência é a mesma. Eu imagino que existam dois pontos e vou, como aqui, provar que eles são um ponto só. Eu tenho as mesmas coisas, tá? A, Azinho 0, B, Bzinho 0, C, 0C, H, 0H, H', 0H'. Só que, raciocinando com vetores, a minha atitude é a seguinte. Eu vou construir um vetor aqui, BC, e um outro vetor AH. Esses dois estão em laranja. E como são vetores perpendiculares, o produto interno é zero. Né? Então, como fica o vetor BC? Vetor BC é a diferença C menos B das coordenadas desses dois pontos. Né? C menos B, C menos B. BC é C menos B. C... Ah, desculpe. Você tem toda a razão. É B e menos C. Caramba. Menos B e C. Perfeito. E vou fazer o vetor AH. Quem é AH? É H menos A. Então fica menos A e H. Vetores perpendiculares. Vamos fazer o produto interno igual a zero. Menos B vezes menos A dá AB. Mais CH igual a zero. CH igual a menos AB. Qual é o valor de H? Menos AB sobre C. Você repara que a gente já chegou aqui, né? Os vetores fazem as coisas bem amigáveis. Né? Quer dizer, são ferramentas ótimas. Não há razão para que não sejam usados. E o restante é igual. Vamos construir um vetor, digamos, AC e o seu perpendicular BH'. Rapidamente, AC. Quem é AC? É menos A e C. O vetor BH'. Como é que é BH'? É menos B e H'. Saúde. Olha o que deu. Impressionante, não é? AB mais CH' é zero. H' é menos AB sobre C. Tá aí. Tá, então, mesmo que no seu programa, se você tem vetores, ótimo. Se não tem vetores, você faça via coeficiente angular. De qualquer maneira, não é difícil.
tempo voa, né? Bem, meu terceiro problema é assim. Imagine uma pirâmide quadrangular regular. O que é isso? Pirâmide quadrangular significa que a base é um quadrilátero. Regular indica o quê? Que é uma pirâmide cuja base é um quadrado, né, porque tem que ser um polígono regular, e ainda a projeção do vértice sobre o plano da base é o centro da base. Isso quer dizer que a pirâmide regular tem todas as arestas laterais do mesmo tamanho, né, são os triângulos laterais, são todos isósceles, tipo a pirâmide lá dos egípcios, né, aquelas pirâmides lá, são muito legais. Eu quero saber duas coisas. Primeiro, eu quero que você... vamos dar alguns dados aqui, né? Aresta da base. Vamos botar 4 unidades. Altura, 6 unidades. Primeira pergunta, distância. Entre os pontos médios de duas arestas opostas. Segunda pergunta, ângulo entre duas Bem, para entender o que está sendo pedido, entre parênteses está reversas. Vamos fazer o desenho que você vai entender o que o enunciado quer dizer. Faça uma pirâmide aí. Imagine faça um paralelogramo, né, que você vai jurar que é um quadrado. Assinale o centro desse quadrado, desenhe a altura a partir desse ponto. E pegue um ponto sobre a altura e ligue aos vértices da base. A, B, C, D, E.
uma H. A aresta da base mede 4. A altura mede 6. Então a pirâmide está bem determinada, não é? Nos livros didáticos, né, quando a gente tem uma pirâmide dessa, a pergunta é quase sempre a mesma. Calcule o volume da pirâmide. O volume da pirâmide, gente, não é bem geometria espacial, não é? O volume da pirâmide é você saber uma fórmula e aplicar a fórmula. A área da base vezes a altura sobre 3. Então o indivíduo tem que saber a área do quadrado, 4 vezes 4, 16, multiplicar por 6 e dividir por 3. Isso não é bem geometria espacial, não é? Geometria espacial é entender as relações entre os objetos no espaço. Então, por exemplo, qual é a primeira pergunta que eu faço? Qual é a distância entre os pontos médios de duas arestas reversas opostas? Nem precisava opostas, bastava dizer reversas. Então, eu vou pegar, por exemplo, arestas. Vou pegar a aresta AB, que essa está bem na frente, e vou pegar uma que seja reversa a ela, por exemplo, EC. Olhe bem para essas duas retas, AB e EC. São retas reversas. Sabe o que quer dizer esse nome? Reversas? Quer dizer, não existe um plano que contém as duas. Tá? Ou seja, as retas reversas, AB e EC, são retas tais que elas não são concorrentes, não têm ponto comum e não são paralelas. Tá? Então, no espaço tem essa terceira categoria. Se duas retas não têm ponto comum e não são paralelas, são assim, reversas. A minha pergunta é, se eu tiver uma formiguinha aqui no ponto médio M da aresta AB, que está vendo a sua namorada lá no ponto médio. A formiguinha não serve, tem que ser uma mosquinha. Então ela quer ir direto por dentro, né? A formiguinha só poderia andar na superfície da figura. Mas uma mosquita pode visitar o seu namorado voando diretamente pelo interior da pirâmide. Minha pergunta é, qual é a distância que existe entre esses dois pontos? Imagine que, se você estiver restrito à geometria como sintética, não parece um problema fácil. Não é. Você calcular uma distância direta entre dois pontos. Então, o que vamos fazer? Usar coordenadas. Usar a geometria analítica. Em 3 dimensões. Paulo César falou ontem muito bem, não custa repetir. Quando a gente faz geometria plana, paralelamente, a gente tem a geometria analítica no plano que serve, né, de complemento. No caso de 3 dimensões, vale o mesmo. Vai falar de geometria espacial? Por que não falar também de coordenadas? E ficar com essas ferramentas à mão para resolver os problemas. Vamos colocar então os eixos? Eu vou colocar, se vocês me permitem, eu vou colocar a origem em D, vou colocar o eixo X sobre essa aresta, vou colocar Y lá naquela aresta de trás, e Z vai ser perpendicular Então vai ficar assim. Conseguimos traduzir tudo em coordenadas? Facilmente, concorda? Vamos escrever as coordenadas dos pontos que nos interessam. O ponto A é um ponto que pertence ao eixo X. A aresta da base mede 4. 4, 0, 0.
O ponto B está no plano XY. É fácil você enxergar, visualizar as coordenadas dele. 4, o que mais? 4, 0. Também eu preciso do ponto C. Ponto C, o que vocês me dizem? 0, 4, 0. E o ponto E, que lá em São Paulo chama-se E. Perdão. Brincadeira. Fala aí. Olha, o ponto H está no centro, né? É. Então, X e Y aqui do H. 2 e 2. E a altura, 6. Muito bom. Gente, qualquer aluno é apaixonado por isso, adora isso. Sério mesmo, é divertido. É divertido localizar coisas no espaço. Agora, ponto médio. Você sabe como é que acha o ponto médio quando você tem as extremidades? Aqui no rascunho. A, B. Você quer achar as coordenadas do cara que está bem no meio. Como é que faz isso? Se pensar assim, ó, os vetores AM e MB são iguais. Na verdade, são representações, né, do mesmo vetor. Então, AM é a diferença OM menos OA, que escrevemos simplesmente M menos A. MB é a diferença OB menos OM, que escrevemos simplesmente B menos M. E prosseguindo, cuidado com essa história, já falei ontem, né? O que significa somar pontos? Não, estamos somando vetores. Antes de cada letrinha dessas tem a origem, né? O, M, vetor. Portanto, M, calculando A mais B sobre 2, vai dar o quê? 4, 2, 0. Agora, N, da mesma maneira, né? É o ponto médio da aresta é C, CE, tanto faz. Né? Então, vai ser o quê? 1, o que mais? 3, correto? Tem as coordenadas. Então, eu tenho um vetor que vai de M para N ou ao contrário. Vamos fazer vetor NM. Menos 3, se eu escrevi o vetor NM assim, é menos 3, 1, 3. A distância, portanto, entre esses dois pontos é o módulo desse vetor, que é, portanto, raiz quadrada de 9 mais 1 mais 9. Raiz de 19. Quem diria, hein? Então, a nossa insistência, assim, é que as geometrias sejam tratadas dessa forma, né? Sem precisar ser completamente separado. Fazer com que a geometria analítica sirva de ferramenta para resolver problemas quando ela for, evidentemente, útil, quando ela for cabível, tanto na parte plana quanto na parte de geometria espacial. Não ficar só calculando o volume e área, porque isso não é quase nada de geometria espacial.
Na letra B, que vocês vão fazer, podem apresentar de tarde se quiserem, você repara que a reta AB e a reta EC são retas reversas. Porém, mesmo sendo reversas, fica definido, né, a gente pode pedir ângulo entre elas, que é exatamente ângulo entre os vetores paralelos a essas retas. Né? Então, a partir de um ponto qualquer do espaço, né, por exemplo, da origem, você tem um vetor, você tem outro vetor, né, e você visualiza, então, o ângulo entre eles. Correto? Ok, ficamos por aqui, então, até a sessão da tarde. Obrigado.